E a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar aqui da Florence. Lembra, a gente já esteve aqui conversando com o arquiteto João Carvalho, falando sobre cozinha. As dicas aí para você planejar a sua cozinha antes de você começar a gastar dinheiro. Você planeja, vê quais são as opções e aí sim, somente depois você monta a sua cozinha. Hoje a gente vai falar sobre armários e guarda-roupas. João, muito obrigada mais uma vez por estar trazendo essas dicas aqui pra gente. Eu que agradeço a presença mais uma vez. A gente sabe que os apartamentos, né, João, cada vez menores, é um desafio muito grande, porque a impressão que a gente tem é que não tem local para a gente colocar as coisas. É a importância de planejar os armários. Sim, com certeza. Os espaços são cada vez menores, né? E a importância de otimizar os espaços para que eles atendam às necessidades de uma forma mais ampla. Por exemplo, esse espaço que a gente está aqui na loja, ele traz aqui atrás da gente um armário, que é um armário aí que é numa quina. Sim. Como aproveitar melhor esse espaço. Isso. Ele foi disposto aqui um módulo de armário em L, né? Que pode ser utilizado um módulo de canto, onde a disposição ele favorece o espaço, né? Já que aproveita parcialmente duas paredes. O que deve ser observado antes de optar, por exemplo, em quantas portas, o tamanho, como é que deve ser a divisória, como é que essas divisórias devem ser feitas na parte interna do armário? O que deve ser observado? Se o armário é para uma pessoa, para duas, para três, enfim. O primeiro ponto é saber quem é o usuário, né? Se vai ser uma pessoa, se vão ser duas pessoas, se vai ser um misto de armário e rouparia, que também é um item a ser observado. Às vezes a pessoa não tem onde colocar as roupas de cama. Então a disposição ela vai depender de fato quem é o usuário daquele produto. Então eu vou pedir assim, para quem está em casa, a gente já começar a esclarecer na prática, trazer essas dicas. Apresenta pra gente esse armário aí, divisória por divisória, pra gente mostrar pra quem tá em casa as diversas opções que a gente tem para cada porta de armário. Esse armário aqui ele foi disposto de uma forma bem mista, né? Primeiro ponto aqui tem uma sapateira, que pode ser dividida para o homem e para a mulher. Essa sapateira, ela desloca, né? Facilitando. É chamada sapateira extraível, né? Que tem a possibilidade de fazer a abertura da peça. Ou seja, tem a opção ali de colocar não só uma fileira de sapatos, mas duas, né? Isso. No caso, a haste, ela permite que a fileira do sapato ela seja colocada uma atrás da outra. Além disso, muitas prateleiras, prateleira nunca é demais. Sim, as pessoas gostam muito de prateleiras para colocar roupas dobradas, bolsas, até mesmo caixas organizadoras. Segunda porta. Essa porta aqui já seria uma opção para o cabideiro, para o vestido, né? A mulher, quando ela tem vestidos longos ou vestidos médios, ficaria disposto uma porta mais ou menos nessa formatação. Mais uma gaveta ali embaixo, a gente também está aproveitando todo o espaço, tem um espaço em cima que inclusive se quiser para guardar lençol ou aquela bolsa que você não usa tanto. A parte superior geralmente fica para maleiro ou rouparia mesmo. Aquela gaveta ali embaixo aí tem uma infinidade, pode servir para colocar, por exemplo, aquela roupa de mais quentinha, roupa mais para o inverno, que você não usa tanto. Exato, geralmente as gavetas mais profundas têm essa utilidade de colocar roupas mais volumosas. E aí a história que você estava falando, olha, precisa primeiro a gente saber quem vai usar esse armário, qual a finalidade, que tipo de roupa essa pessoa utiliza mais. Porque, por exemplo, esse aqui é o exemplo de que usa vestido longo, é uma pessoa que vai muito para festa, ou a roupa do trabalho é uma roupa que também é vestido, ou às vezes até aquelas capas de terno. Então, esse é o espaço fundamental para quem tem isso, para quem usa esse tipo de roupa. Até mesmo jalecos também, algumas pessoas têm jalecos e utilizam esse tipo de espaço disponível do cabideiro. E outra curiosidade, gente, aqui é que a gente está falando muito de aproveitamento do espaço, ou seja, a quina. Geralmente essa quina é um local morto, é difícil você saber como uma forma correta de aproveitar. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente esteve aqui na série falando sobre cozinha, a gente também trouxe essa dica, que era uma quina, né, João? Na cozinha, que muitas vezes as pessoas ali ficam quebrando a cabeça, o que eu vou colocar ali, de que forma eu vou aproveitar. Isso, geralmente é chamado canto morto, que nesse caso ele tem um aproveitamento de fato, né? As portas elas têm uma abertura de 135 graus na dobradiça, e permite o acesso total ao espaço. Então você tem um canto
onde é distribuído, podem ser cabideiros ou prateleiras, de uma forma que você aproveita 100% o espaço. E aqui em cima, olha, gente, ainda dá mais uma vez para a gente aproveitar aí colocando edredom, lençol. Até mesmo malas, né? Pois é, será que você tem um espaço em casa para colocar essa rouparia, como disse João aqui antes, ou não? Porque se não tiver, precisa pensar esse guarda-roupa já também para essa finalidade. E aí a gente vai vendo, gente, olha, isso aqui é um canto, olha, um canto que se conseguiu colocar um guarda-roupa com 6 portas. Essa daqui, ó, ou seja, dá para dividir. A gente está vendo aqui que, olhando bem, isso aqui foi pensado para um casal. Exato, da mesma forma que foram dispostos cabideiros, parte inferior e parte superior, onde é um uso misto, né? Esse aqui é o típico armário misto. Tem espaço para o homem, tem espaço para a mulher e tem espaço para a rouparia também. Aqui, por exemplo, sempre tem uma parte que é mista, que é a parte das gavetas, né? Exato. As gavetas, elas são dispostas sempre em um espaço, pode ser compartilhada ou pode ter um espaço para as gavetas masculinas e um espaço para as gavetas femininas. E acima foram dispostas as prateleiras também para colocar ou a parte de rouparia ou até mesmo roupas dobradas, E como tem no outro uma caso. utilização, por exemplo, dessas gavetas, João, que essa primeira gaveta aqui, que é essa gaveta mais rasa, ela dá para guardar ali, por exemplo, bijuteria. Isso, muitas pessoas utilizam na gaveta mais rasa as bijuterias, joias, até mesmo documentos, quando se utiliza a gaveta com chave. E essas gavetas mais profundas acabam cabendo mais, assim, roupa íntima. São as gavetas mais usuais mesmo para roupas íntimas. Tem gente que gosta de colocar roupas de academia, biquíni, e as gavetas elas têm esse uso mais dinâmico, né? E a gente está falando muito da questão do aproveitamento do espaço. Mas a gente também pode trabalhar aí a questão da decoração. Por exemplo, aqui a gente tem um misto de prateleiras do próprio material, né? Isso, da madeira da mesmo. madeira e também do vidro. As prateleiras de vidro, elas têm uma leveza e dão mais, deixam o armário mais dinâmico também, nesse caso. Fica como uma Ou decoração utilizar, mesmo. Outros elementos, né, outros materiais. Algumas opções, algumas pessoas utilizam assim, olha, assim como a gente mostrou na cozinha, parece que aí já é um pouco receita de bolo, mas o armário não vai até o teto ou vai até o teto, o que as pessoas preferem mais? Normalmente a gente tem a modulação padrão e a gente tenta se aproximar ao máximo ao pé direito do cliente, né? O pé direito é o espaço entre o piso e o teto. Então, aqui, por ser showroom, a gente não fez o fechamento superior, mas a maioria das pessoas, elas optam pelo fechamento por questão até de manutenção e higiene mesmo. Aproveitamento do espaço, que às vezes até ali em cima, tendo esse espaço, até pode dar para colocar alguma coisa naquelas sacolas, por exemplo, plásticas que você tira, que você seca. A gente sabe que tudo tem uma forma de organizar, mas para fazer a limpeza é mais complicado porque já fica numa parte muito alta. Exato. Então, o ideal é sempre fazer o fechamento mesmo na parte superior, que é uma vista só para finalizar o armário, né? E além de tudo isso que a gente está falando, de aproveitamento melhor do espaço, de pensar, por exemplo, esse guarda-roupa vai ser para uma pessoa, vai ser para duas, tem espaço para criança também, porque a depender do espaço, às vezes um guarda-roupa acaba tendo que ficar para todo mundo, né? Além dessa divisória, a parte de dentro, da preocupação como dividir melhor a parte interna de acordo com as suas necessidades, tem também o material externo. Sim, o material externo ele vai muito do gosto pessoal também, né? Existe uma variedade grande de acabamentos, além de vidros, pinturas ou até mesmo os laminados, tanto de madeira quanto as lâminas que a gente chama de artificiais, né? Mas nesse caso aí é muito mais do gosto pessoal e da escolha do cliente ou até mesmo do arquiteto em casos de clientes que são acompanhados por profissionais. Como é uma coisa que se manuseia muito, abre a porta, fecha várias vezes ao dia, precisa principalmente ser de um material resistente. O normal é que a pessoa opte por um material que seja mais resistente, até por questão da manutenção mesmo, né? Ou até mesmo na hora de varrer, tem a vassoura que sempre fica nessa área mais periférica. Então, o uso do material ele tem que ser de forma bem pensada para não ter problema futuramente. Muita gente tem optado em colocar espelho na parte externa, na porta do guarda-roupa, inclusive até lá embaixo, né? Um risco nessa questão na hora de varrer ali o ambiente, passar o aspirador. O espelho ele tem essa característica de ser
é ideal para ampliar os espaços, né? Mas também tem esse risco de quebrar se não for utilizado da forma adequada. Então é sempre bom pensar, de fato, qual o material adequado para aquele espaço. E assim, com essa infinidade de opções que a gente tem hoje na hora de projetos de guarda-roupa, gente, a gente pode optar, olha, sei lá, põe um espelho até uma determinada parte e aí na parte mais baixa ali onde vai passar a vassoura, onde vai passar o aspirador, você já pode utilizar outro material, assim como a gente começou lá na cozinha. Não é isso? Tem algumas portas que elas são divididas em 3 ou 4 partes e você pode optar por mesclar espelho com madeira. Outra dúvida, a gente está vendo aqui portas que para abrir. A gente sabe que em alguns espaços, a gente pegou aqui um espaço que é o espaço de quina, mas em alguns locais, esses guarda-roupas, esses armários, eles ficam muito perto da cama, no espaço apertado, que às vezes você abre aqui, ó, gente, um pouquinho a porta e já está batendo ali na cama. Tem opção que está bem em gosto agora, que é porta de correr. A porta de correr ela veio justamente para esses espaços menores, com a possibilidade de otimização do espaço, e você tem uma abertura que favorece o acesso ao produto, né? A porta de abrir ela já é para espaços mais amplos, que lhe possibilita que você tenha essa abertura e tenha o acesso ao armário sem grandes preocupações. A gente falou em armário no intuito de falar para guardar roupas, para guardar bolsa, que é isso que a gente está mostrando aqui. Mas essa opção dessa quina aqui, ela pode ser utilizada em outras partes da casa ou do apartamento para aproveitar também o espaço. A gente sabe que os apartamentos hoje, muitos são bem pequenos, de fato, e acaba tendo os espaços que a gente chama de espaço morto. Isso, com certeza. Existem louçarias, rouparias, outras modalidades de armários que servem para outras utilidades que podem ser aproveitadas da mesma forma. Então, a gente falou agora aqui nesse primeiro bloco, gente, sobre armários para guardar roupa, rouparia, enfim, para aqueles apartamentos menores. Você não só tem aquele espaço, o quarto só tem aquele quarto para colocar aquele guarda-roupa, mas e se o seu apartamento tem um espaço sobrando ali e o seu sonho é fazer daquele espaço um closet? É isso que a gente vai conversar depois do intervalo, 2 minutos.